Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto que está sendo muito comentado na internet, porque não se fala de outra coisa a não ser Graciane e ovo, Virgínia e ovo, a dieta do ovo. E para conversar, para falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente, a Amanda Figueiredo, que é nutricionista, né, Amanda? Vai falar aqui com convicção, sabendo bastante sobre o assunto. Obrigada, de verdade. Obrigada a você, Pietra, pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho sobre o ovo, então? Vamos sim. Esse assunto está sendo bastante comentado na internet. Queria saber um pouquinho sobre os nutrientes, os benefícios do ovo, para depois a gente começar a desmembrar isso em relação à dieta. Não, vamos lá. Eu acho que o ovo faz tanto sucesso, Pietra, porque primeiro que ele é muito acessível, né? Ele é um alimento que você encontra em muitos lugares, ele é barato e ele é muito versátil. Você pode comer ele mexido, cozido, frito, pochê, usar ele para fazer outras receitas. Omelete, então, exatamente. Então, a gente tem ali no ovo, né, um quebra-galho do dia a dia. Falando um pouco do valor nutricional, realmente o ovo ele é muito nutritivo. Ele tem, né, fonte de proteína, acho que isso todo mundo já está ali sabendo, mas agora. Ele tem muitas vitaminas, então ele tem as vitaminas do complexo B, ele tem minerais, então ele realmente é um alimento completo. Então, quando a gente insere o ovo na nossa rotina, a gente colhe muitos benefícios para os nossos músculos, para a nossa saúde cardiovascular. Então, já caiu por terra a questão do ovo e do colesterol. Ele traz muitos benefícios também para a pele, para o cabelo, para a saúde dos olhos, porque ele tem vitamina A, vitamina E. Então, ele realmente é um alimento muito completo. Então, por isso que ele faz tanto sucesso assim, mas agora pela questão da proteína. Perfeito. Bom, a gente está vendo muitas pessoas comendo ovo, no caso a Virgínia e a Graciane, porque elas estão numa dieta para ficar bem fitness, o corpo sarado ali. Queria entender mais ou menos como que funciona essa relação do ovo e de uma vida fitness, uma vida de academia. Na verdade, quando a gente quer ganhar músculo, né, a gente precisa fazer uma alimentação mais hiperproteica, uma alimentação que ela seja mais rica em proteína. Tá. Como o ovo é acessível e ele é fácil de encontrar e fácil de preparar, então ele ali fica meio que de top proteico. Mas na verdade, né, a gente só encontra 6 gramas de proteína no ovo. Ele não tem tanta proteína assim quanto as pessoas pensam. Então, por exemplo, um scoop de whey tem 22 gramas de proteína. Então, para ter a proteína de um scoop de whey, você precisa comer 4 ovos. Entendi. Que é o equivalente também, esses mais ou menos ali, 22 gramas, em um filé médio de frango. Então, as pessoas falam muito do ovo, mas ele não tem tantas proteínas quanto em outros alimentos. A gente tem, óbvio, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de um jeito. Então, por exemplo, no caso da Virgínia, ela quer ganhar massa magra. Sim. Então, ela precisa ter um aporte proteico adequado para o ganho de massa magra e para a altura dela, para o peso dela, para a idade, para o biotipo. Mas, na verdade, é por isso, então, que uma pessoa como a Graciane, que ela é uma pessoa mais musculosa e quer manter esses músculos, por isso que ela come tanto ovo. Para ela poder ter essa quantidade de proteína. Então, na verdade, ovos são saudáveis? São. Mas qual que é o ideal? O ideal é a gente ter ali uma alimentação rica, variar as fontes de proteína. Então, você pode comer ovo? Pode. Mas você também pode incluir o whey protein na alimentação, o frango, a carne, os peixes, a proteína vegetal, que a gente encontra ali nas leguminosas, né? Feijão, grão de bico, ervilha. Então, assim, o ovo ficou muito famoso, ele é fácil, faz muito sucesso. É mais barato também. É mais barato, então é por isso. A relação do ovo com os músculos, né? Para essa vida saudável, é porque quem tá afim de ganhar músculo e faz academia, precisa ter ali um aporte, precisa apostar muito na proteína para conseguir ali aumentar esses músculos, né? Então, por isso que as pessoas ficam tão focadas em bater a meta de proteína, que é o que fala. Que é quanto ali a pessoa precisa comer de proteína por quilo de peso, mais ou menos. Geralmente, a partir de 1,2. Então, 1,2 por quilo de peso. Então, fica todo mundo ali pensando nisso. Mas eu quero também falar que quando a gente está falando num contexto de vida saudável, alimentação saudável e ganho de massa magra, a gente precisa pensar também em todos os outros, né? Então, a gente precisa pensar nos carboidratos saudáveis, né? Sim. Balancear tudo ali, né? Exatamente, porque o músculo também precisa de fibra, precisa de água, a gente precisa das gorduras saudáveis para produzir hormônio. Então, se a gente não produz hormônio adequado, a gente não ganha massa magra direito. Então, por isso que não dá pra gente ficar pensando só nas proteínas, a gente tem que pensar nos carboidratos, nas gorduras saudáveis e principalmente nas fibras, porque as fibras é que vão ajudar o nosso intestino a funcionar.
Então, se o nosso intestino não tá legal, não tá absorvendo os nutrientes, Não adianta nada. não adianta você dar a quantidade correta para ele, né? E ele não conseguir absorver. Então, a gente também tem que falar das fibras. E o mais importante, que as pessoas pensam que o músculo, o principal, né? Ele é feito de proteína, mas na verdade ele é feito muito de água, né? A gente 70% do corpo humano é água. Então, se a gente não pensar também nos carboidratos, nas gorduras boas, nas fibras e na água, a gente vai estar focando só na proteína. Então, o resultado vai ser menos do que o esperado. Tem que ser um conjunto, Exatamente. Então, você pensar na alimentação como um todo, para você fornecer para o seu corpo tudo o que ele precisa, para ele funcionar bem e conseguir, né, otimizar essa proteína e transformar ela em músculo. Agora, o ovo, então, não tem tanta proteína assim, por isso que as pessoas comem em maior quantidade. Exatamente. Qual que é o ideal de proteína para o nosso corpo, assim, correto pra gente ter? Então, vai depender muito do seu objetivo. Uma pessoa que ela vai ganhar massa magra, ela precisa de mais proteína. Uma pessoa que é mais alta, uma pessoa que tem um gasto metabólico maior. Mas a gente fala 1,2 por quilo. Então consegue fazer essa continha. Vai variar. Às vezes pode variar de homem para mulher. Se é uma pessoa mais sedentária, a Graciane provavelmente ela come bem mais do que isso, porque ela realmente ela é atleta, né? Sim. E aí, qual que é o problema? O problema é que a pessoa tá lá vendo em casa e fala, quero ser a Graciane. E aí vai e copia a dieta. Só que a dieta da Graciane, com essa quantidade de ovos, foi feita para ela. E provavelmente ela faz, eu espero que ela faça um acompanhamento nutricional e médico. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de a dieta da amiga, a dieta do famoso, porque não foi feita para você. Então, por isso que é importante cada um saber ali qual que é a sua quantidade ideal, não só de proteína, mas de todos os outros alimentos. É que é de corpo para corpo, pessoa para pessoa. O metabolismo, tem a gente fala, né, que é a taxa metabólica basal, que é quanto você gasta para se manter vivo. Tem gente que tem essa taxa um pouco mais alta, tem gente que tem essa taxa um pouco mais baixa. Então, aí nisso também, a proteína, os minerais, vai tudo variar de acordo com essa análise que a gente consegue fazer. Um acompanhamento é o ideal. Exatamente. É isso. Outra dúvida que eu queria tirar com você é que nessa dieta do ovo, a gente tem visto as pessoas só comendo a clara e não a gema. A Graciane, inclusive, falou que come cerca de 40 ovos e ela come 10 gemas somente. Por que a gente tem que tirar a gema? Por que a gema não é tão saudável assim pra gente comer? Então, né, na verdade, o correto é a gente comer a clara e a gema, porque elas são uma combinação. Então, alguns nutrientes estão na clara, outros nutrientes estão na gema. O que acontece? O que se popularizou? A clara, ela tem menos gordura. Então, algumas pessoas tiram, né, ou fazem, por exemplo, um omelete com 4 claras e só 2 gemas. Por quê? Porque daí vai pegar mais, né, a proteína da clara e tira onde está concentrado mais gordura, que seria na gema. Porém, se você tem uma alimentação saudável, se você não tem nenhum problema de saúde, e se você come o que é recomendado por dia, que seriam 2 ovos, não tem problema nenhum. E pelo contrário, você vai se beneficiar dos nutrientes que tem, né? Que tem dentro da gema. A gente sabe que tem gordura, mas o nosso corpo também precisa de uma quantidade de gordura pra gente se manter vivo. Não dá pra falar, eu vou zerar a gordura, não vou comer nenhuma gordura. Não, a gente não vai produzir hormônio, a gente não vai ter sinapse cerebral. Vai interferir em várias coisas do corpo, né? Exatamente, Pedro. Então, se você tem uma alimentação saudável, come 2 ovos por dia, pode manter a clara e a gema. O problema é que o pessoal começa a aumentar a quantidade de ovos e aí fica preocupado realmente com a questão da gordura. Então, começa a focar só na clara. E aí, ele fica menos interessante nutritivamente falando. Então é mais por conta de quantidade mesmo. Exatamente. A gente tá falando sobre exageros, né? Porque assim, 40 ovos, as pessoas começam a falar, meu Deus, como é que come 40 ovos por dia? Mesmo, né, sendo uma atleta, mesmo sendo ali preparada para isto, a gente precisa entender sobre exageros, né, doutora Amanda? Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Quais são os riscos que a gente tem ao comer muito ovo, ao se dedicar muito a somente um alimento? Exatamente. Até, né, você colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas é isso, Pietra. Quando você tá comendo ovo, você tá deixando de comer outras coisas. Então, a gente tem ali o que a gente chama de uma dieta muito monótona. Quando a dieta é monótona, a gente não consegue dar pro corpo todos os nutrientes que a gente precisa. Por exemplo, tem alguns nutrientes que a gente só encontra nas folhas verdes, tem alguns que a gente só encontra nas frutas, outros que só encontra nos vegetais, que só encontra nos tubérculos, nos grãos. Então, quando a pessoa foca em ovo e ela só come ovo, faz dieta do ovo, e aí come
3 ovos de manhã, 2 no lanche, ela tá deixando de comer outras coisas. E isso realmente é muito perigoso para a saúde, porque a gente precisa comer alimentos de todos os grupos para ter uma alimentação balanceada. Então, se você quer comer a quantidade certa de proteína, você pode comer 2 ovos no café da manhã e no lanche da manhã tomar um iogurte. No almoço, você pode inserir ali um frango com um grão de bico, que também é uma fonte proteica. Por quê? Porque você vai estar pegando alimentos que têm nutrientes diferentes. Então, você teve ali a proteína do ovo, no lanche da tarde você teve o cálcio do iogurte. Então, você vai montando ali, né? O que a gente fala que é uma alimentação? É uma alimentação saudável, alimentação equilibrada. É uma alimentação que consegue te dar nutrientes que o corpo precisa vindo de diferentes fontes. Quando a gente foca numa fonte só, você vai estar lá comendo ovo. Primeiro que a chance de você enjoar, assim, eu não sei muito como elas conseguem ainda. Não, te falar, a Virgínia, desculpa até te cortar, mas a Virgínia já enjoou. Então. Ela falou que foi viajar, meio que quebrou ali a dieta. Quando ela voltou, ela não conseguia nem ver ovo na frente dela. Exatamente. Então, assim, a gente tem sorte de, no Brasil, a gente ter uma variedade muito grande de frutas, legumes, grãos. Então, a gente consegue ter uma alimentação balanceado e saudável, tem acesso. Então, para que a gente vai ficar focando só no ovo, sendo que a gente tem outros alimentos que também vão ser fonte de proteína e que vão ajudar a gente a ter outros nutrientes que não estão lá no ovo. Então, a ideia é a gente ter uma dieta muito variada. Então, não ficar assim, se todos os dias você come a mesma coisa em todas as refeições, com certeza vai faltar algum nutriente ali. Perfeito. Agora, eu até dei uma lida sobre o assunto e eu vi que o exagero do ovo pode também sobrecarregar alguns órgãos ali, principalmente o rins. Sim. Isso realmente existe? Tem algo que pode sobrecarregar além do rins também? Sim, então, a questão de sobrecarregar o rim é a questão de você comer a mais. Então, se você come proteína a mais, a gente tem o rim, que é um órgão super importante, que ele não consegue, é como se ele fosse um filtro, né? E esse filtro, ele não consegue trabalhar com essa quantidade de proteína. Por isso que é muito importante a gente não seguir a dieta do outro. A vizinha deu uma dieta, porque a gente não sabe o que para você pode fazer bem e que para outra pessoa não. A Graciane deve fazer um acompanhamento e ela deve estar vendo como estão todos os órgãos dela. Como suprir outras áreas, né? Agora, de repente, para alguma pessoa, se for uma pessoa que já tem uma tendência a ter algum problema renal, cálculo renal, qualquer coisa nesse sentido, aí é bem perigoso porque tem essa sobrecarga. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros. A mesma coisa se a gente come muita gordura, se a gente come até muitas fibras, a gente pode soltar o intestino. Então sempre pensar na moderação. E, né, quando eu falar da questão dos ovos também, 40 ovos é bastante, né? Então não é só por proteína. Dia ainda, é por dia. Tem a questão da caloria e da gordura. Então você tá colocando ali essa quantidade de proteína e todas as outras coisas. Então será que você não tá também com excesso de calorias? Não é uma dieta hiperproteica, mas hipercalórica, com excesso de calorias? Ou será que você não tá comendo muita gordura saturada, que também não é legal? Então às vezes você tá ali achando que você vai conseguir ganhar uma massa magra, mas você tá com a gordura saturada muito alta e aí você não consegue transformar a gordura do corpo em músculo. Então a gente tem que pensar sempre nesse 360 ali da alimentação. Lembrando que a Virgínia e a Graciane passam por acompanhamento médico, com tá, certeza, gente? Então, sim. assim, como você falou, a dieta delas não serve pra você. Você tem que ir no médico, tem que ver como que tá o seu corpo, como que tá funcionando, para designar alimentos, né, específicos. E para ver se você já tem algum tipo de deficiência nutricional. Então, se você está com um aporte, vamos supor, de cálcio, de ômega 3 correto, de vitamina D. Então, entender ali como que você tá. Você pode falar assim, mas eu tenho a mesma idade, a altura e o peso, mas você é uma pessoa, não dá para comparar, cada organismo é único. Perfeito. Agora, a Graciane tá confinada, né? E antes de falar sobre as mudanças ali na alimentação da Graciane, queria saber um pouquinho sobre o whey. Por que, gente, no confilamento, disponibilizaram whey no mercado? Provavelmente por conta da Graciane, né? Com certeza. Queria saber um pouquinho sobre o whey, Amanda. O whey realmente supre essas proteínas todas? Ou a gente tem que comer proteína, tem que tomar whey também? Qual é a quantidade correta? Explica pra gente. O whey, ele é uma estratégia muito interessante, né? Porque em um scoop de whey, você tem ali 22 gramas de proteína, como eu falei, que é o que você encontraria em 4 ovos. Ele é, né, um suplemento que ele faz muito bem, ele ajuda com esse ganho de massa magra. Mas a gente sempre tem que priorizar a comida de verdade. Se você consegue bater a sua meta de proteína com comida de verdade,
você não precisa usar o whey, porque é a mesma coisa que eu pensei do ovo. O whey, ele tem proteína, mas quando você tá comendo um whey, você tá comendo uma proteína, e não tá comendo, por exemplo, uma carne, um peixe, você tá perdendo outros nutrientes. Eu vou comer um salmão. O salmão tem proteína, mas também tem ômega 3. Sim. Tem vitaminas. O whey, ele tem proteína. Então, você pode usar ele estrategicamente. Não dá para ele substituir todas as refeições. Mas ele é uma ideia de lanche muito bacana. Eu gosto muito de passar para as minhas pacientes. Quando a paciente não tem tempo, então assim, a opção, eu vou descer lá na cantina do trabalho, vou comer pão de queijo, não sei o quê. Leva o whey, toma. Bate o whey ali rapidinho, exatamente, acabou. Entendeu? Ele pode sim, dentro de uma alimentação saudável, ser uma boa estratégia, contanto que você não coloque ele na rotina e tire outros alimentos dela. Tipo, todos os dias eu não vou jantar e vou tomar whey. Eu não acho interessante, entendeu? E fica até enjoativo também, como a gente falou. Porque o sabor do whey é, pelo menos eu sou assim, Pedro. Eu compro um sabor novo, eu falo, que delícia, que bom. Depois eu não consigo nem abrir. A gente enjoa muito rápido, do né? cheiro, eu vou abrir, eu falo, meu Deus, não acredito que eu vou tomar esse whey. E aí vem um pacotão grande, você tem que se livrar daquilo quanto antes, e é exatamente, isso, entendeu? Não tem como. Então enjoa. Então o legal mesmo é a gente conseguir ter uma dieta muito variada, né? E não é tão difícil. Então você fala, feijão, tem feijão branco, tem feijão cordinha, tem um monte de tipo, tem feijão, o preto. Então, vai trocando, mesmo que falar, o feijão, vai trocando os tipos de feijões. Aí troca por uma ervilha, por um grão de bico, variando nas frutas. É sempre legal a gente fazer essas mudanças pro nosso corpo também, não ficar tão monótono e acontecer com a Graciane o que tá acontecendo agora, que ela tá enjoando, né? Sim. Parece que ela não consegue comer outras coisas, porque o corpo desacostumou. Total. Então, é como se ela estivesse ali numa abstinência, né? E é isso que eu queria falar, inclusive. Qual que é a probabilidade de a Graciane não ficar tão saudável nesses 3 meses de confinamento? O que pode acontecer com o corpo da Graciane por conta dessa questão da falta do ovo, falta de alguns nutrientes, algumas alimentações que ela está acostumada a comer? Porque quando o nosso corpo se acostuma, depois, para desacostumar, é bem difícil. O que pode acontecer? É verdade. Primeiro que, como ela tinha uma rotina fitness muito regrada, e provavelmente lá na casa, por conta de prova, né? Tem as coisas que eles têm que fazer, prova do anjo, fazer comida, lavar a casa. Ela provavelmente não tá conseguindo se dedicar tanto à musculação, ao treino, como ela fazia. Até vi outro dia, estavam comentando, falando, a Graciane só fica na academia, né? Porque provavelmente ela tinha uma rotina, né? Não, é toda hora, né? Pra ter aquele corpo, você tem que se dedicar porque, de fato. Porque, assim, a construção de músculo, né? Assim, agora eu ganhei músculo, tô com músculo. Ela é um trabalho diário. O músculo, do mesmo jeito que ele se expande, ele se retrai. Então, ela tem ali essa questão do treino aliada com a alimentação. Tem que manter, né? Exatamente. O que pode acontecer é ela perder um pouco, né, de massa magra. Como ela tem uma quantidade muito grande de massa magra e ela é atleta há muitos anos, é diferente de uma pessoa que é sedentária e, de repente, fica numa situação acamada, ela vai perder músculo mais rápido. Então, acho que ela vai manter. Mas a tendência também é o corpo dela se adaptar. Agora que ela tem whey, que ela tá comendo arroz e feijão, que ela tá comendo outros alimentos, ela vai conseguir fazer uma alimentação ali balanceada. O corpo dela vai se adaptar à quantidade de proteína que ela recebe ao treino. E aí eu acho que ela pode entrar ali num efeito platô. Mas com certeza ela vai perder um pouco de massa magra, até pela quantidade de tempo que ela tem disponível, né? Mas o nosso corpo, ele se adapta muito bem. Então agora ela tá com esses enjoos, né, com essas questões de comer outra coisa, mas com o tempo provavelmente vai se normalizar e ela vai ficar ali tranquila com a alimentação se adaptando, normal. assim. Exatamente. A questão psicológica tem também a ver, porque assim, quando você entra em abstinência, o seu psicológico também fica meio complicado. E ela está em confinamento. Sim. O que a gente pode esperar da Graciane nesse meio tempo com essa falta de comida que ela está acostumada, mas também o emocional, mais tudo, pressão, o que pode acontecer? Sim, dá pra ver que ela é muito regrada, né? Muito. Então ela não é uma pessoa que tá acostumada a abrir exceções. Ela comeu doce pela primeira vez depois de anos. Ela fazia muitos anos, Tadinha, né? Eu fiquei com pena. Então, ela provavelmente é uma pessoa que quando ela abre algum tipo de exceção, ela deve depois sentir aquela culpa, sabe? Sentir culpada. Tanto que ela ficou falando que tinha comido doce. Então, o que acontece? Tem a pressão de estar no jogo. A pressão dela não tá sabendo nem que horas são, que dia é, mas dela não conseguir. Eu acho que ela se apega muito à alimentação saudável. Muito. Então, ela deve essas coisas de sentimentos de culpa. Algumas pessoas podem até entrar num estado mais de compulsão, então ficou tanto tempo ali privado.
É um outro problema também da gente ficar muito no… Ai, não vou comer doce nunca mais. Aí chega um dia, vai lá e come todo o doce do mundo. Total. Então, e aí pra sempre, né? Exatamente. Não consegue parar mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas privações, com essas dietas muito restritas, porque às vezes ela pode ter um efeito mais rebote, né? Que é o contrário. A pessoa fica tanto tempo, tenho pacientes que falam, nossa, eu tava tanto tempo fazendo uma dieta restrita, passando fome, que chegou uma hora que eu larguei mão e fui comer hambúrguer e fui na pizzaria, que você vai meio que pra um outro caminho. Legal a gente encontrar ali o caminho do meio. E ficar bem focadinho, bonitinho, para que o corpo fique saudável num todo. Exatamente. E assim, as exceções, elas são parte e é saudável. Então assim, não dá pra gente falar, nunca mais vou comer um docinho, uma pizza. Legal é a gente equilibrar. Então já sabe que vai comer uma pizza à noite, faz um almoço mais bacana ali, com comida de verdade, né? Com legumes, né? Come uma fruta à tarde. Então, pra gente conseguir ali balancear, porque também é muito chato viver de dieta, né? É muito chato você pegar, ir numa festa e não poder comer uma pizza, um hambúrguer, levar marmita. Você vai levar marmita. Aí não rola. Mas enfim, pra quem quer, aproveite. Pra quem não, procure também um profissional pra entender um pouquinho sobre dieta, sobre o seu corpo, que eu acho que é isso que a gente tá batendo na tecla aqui, né, doutora Amanda? Sim. Pra ter esse acompanhamento que é o mais importante. A personalização e respeitar a individualidade de cada um. Não adianta achar que o que funciona pra um vai funcionar pro outro. Senão era muito fácil, né? É verdade. A dieta da Graciane e da Virgínia talvez não funcione pra você, tá, gente? Como é que a gente pode encontrar a doutora Amanda, então, pra ter uma consulta com você, saber um pouquinho mais sobre outros assuntos, entender também do nosso corpo, né? Porque cada corpo é um corpo, cada dieta é uma dieta. Com certeza. Eu tenho um Instagram, tá lá, @NutriAmandaFig. Eu posto todos os dias, lá tem os meus contatos, tem meu site. Eu tenho um trabalho muito focado em saúde da mulher. Legal. Então eu sempre faço posts falando de alimentação anti-inflamatória, de ganho de massa magra, perder gordura, de fertilidade também. Então quem quiser é @NutriAmandaFig. É isso. Doutora Amanda, eu quero te agradecer muito. Acho que esse assunto todo mundo estava querendo saber um pouquinho. Porque dieta do ovo, nossa, 40 ovos, como é que ela aguenta comer? Se faz mal, se não faz? Você tirou todas as nossas dúvidas aqui. Mas para quem ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários. Também vai no Instagram da doutora Amanda, tira dúvidas com ela. E a gente tá aqui para sempre manter a sua saúde em dia, tá? Obrigada de verdade, Obrigada doutora a você, Amanda. adorei. Foi um prazer. Volte sempre, tá mega convidada. Voltarei. Gente, um beijo pra você. Continua seguindo @carasbrasil, que a gente vai falar muito sobre saúde e bem-estar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.